Olá, está começando a partir de agora aqui na TV Unifra o programa Unifra Entrevista e o tema de hoje é sobre a influência da teledramaturgia sobre a personalidade da criança. Aliás, quantos de nós conhecemos casais, pais, mães que muitas vezes não dão tanta importância para a faixa etária dos programas veiculados em TV aberta, principalmente hoje aqui no Brasil, e muitas vezes permitem que os filhos tenham acesso a programações que, na maioria das vezes, não condizem com a faixa etária em que eles se encontram. E para falar sobre este assunto, a gente convidou a psicóloga Lisiane Cassales. Lisiane, seja muito bem-vinda ao programa Unifra Entrevista, que tem a produção da Laís Giacomelli. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e desde já eu agradeço o teu convite, enfim, você ter aceito o convite para participar do programa. Eu que agradeço, por essa oportunidade, esse convite, porque não deixa de ser, um tema cada vez mais atual e importante, de ser tocado nesse assunto, principalmente em relação às crianças, que é um foco, que eu tenho na minha carreira. Exatamente. Também. Exatamente sobre isso até, Lisiane, você trabalha bastante com criança, Você, inclusive, é egressa do curso de psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano e você optou por trabalhar com criança. Até por esse motivo que você foi convidada, para participar do Unifra Entrevista de hoje, que, como eu disse, vai aí debater, a gente vai analisar aqui a influência da teledramaturgia na formação da personalidade da criança. De fato, as novelas, a teledramaturgia, ela pode influenciar mesmo na personalidade da criança ou não? Eu acho que nem cabe colocar o pode, Eu acho que influencia completamente. Vamos pensar nós, adultos, já temos uma influência e não é raro a gente ver casos onde os adultos confundem, fazem uma confusão de personagem com ator, por exemplo, levam isso para a vida real. Então, os adultos têm todo um repertório, já tem essa questão de senso crítico, de moralidade. Então, imagina as crianças que estão construindo, toda essa personalidade, com certeza vai ter uma influência muito forte, na formação da personalidade delas, tudo que elas têm acesso, nesse meio da televisão. Sim, bom, agora eu vou direto ao ponto mesmo. Bom, aí a gente está em casa, o pai, a mãe, tem a criança lá, e daqui a pouco a novela que está passando não tem bem aquela faixa etária recomendada para criança. Qual é a sugestão para o pai e para a mãe não assistir aquela programação, se daqui a pouco o pai e a mãe gostam, adoram acompanhar os personagens, aquela história que está acontecendo, é não assistir até para evitar um problema para o filho? Ou é assistir, mas e se for assistir, qual é a sugestão da psicologia para que aquelas cenas que forem mostradas e que forem inadequadas à criança não toquem, não cheguem até a personalidade dela? Sim. Eu acho que tudo depende da faixa etária da criança, Também não tem como colocar um limite, Crianças com tal idade podem assistir, com tal idade não. Eu acho que vai mais do que a criança coloca, Os pais têm ou deveriam ter essa percepção de ver o que o filho está preparado ou não para ver, E é muito interessante quando há esse contato, onde pais e filhos sentam em frente à TV para olhar alguma coisa, independente de que seja algo direcionado ao público infantil ou não. Sim. Mas porque daí os pais vão poder analisar justamente isso, será que isso está adaptado? Será que meu filho pode ver isso ou não? E se de repente acabar passando, algo que não seja indicado, para crianças, que os pais vão poder trabalhar isso, Bom, meu filho, isso passou, isso é a realidade, isso acontece. E, claro, aí depende também do que vai ser passado, Claro. Mas eu acho que abre essa possibilidade de conversa também, de aproximação entre os pais e filhos, que é algo que é muito importante, tem que ser incentivado cada vez mais, Sim. Até sobre esse assunto, quando a criança assiste, acompanha um programa de teledramaturgia e daqui a pouco surgem dúvidas, de imediato os pais devem buscar uma explicação, ou aquela história de daqui a pouco fantasiar, dizer, olha filho, não é bem assim, isso aí é uma história fictícia, isso aí não acontece na vida real. O que a psicologia e vocês, por exemplo, você que trabalha com consultório, trabalha diretamente com criança, sugere aos pais no que se refere a essa questão da teledramaturgia e da dúvida que pode gerar na criança? Eu acho que assim, tem que ser explicado, Existe uma parte que é ficção, isso não tem como negar, mas aquilo que é representado existe na vida real também.
Então, de colocar para a criança que é algo que pode, sim, vir a acontecer com ela, com amigos, enfim, que ela pode visualizar aquilo, mas também colocar ir explicando à medida de que a criança vai perguntando, né? Porque o que acontece? Alguns pais têm essa ansiedade de responder e acabam falando mais do que a criança está pronta para ouvir. Perfeito. Né? Principalmente, por exemplo, em relações que pegam um relacionamento adulto. A gente vê, né, muitas cenas explícitas na TV, Exato. nas novelas. Então, essa relação sexual é algo que gera muita dúvida nos pais. Então, eles querem responder e, às vezes, eles acabam atropelando. E eu, particularmente, não indico que seja falado assim que, não, isso não acontece. Ou até aquela história, eu não vou aprofundar nisso, né, mas é uma sementinha que é plantada. Sim. Não, a criança tem o direito de saber o que acontece e como acontece. Adaptado à idade dela, né? Mas, então, por isso, não, isso é quando o pai namora com a mãe, ponto. Daí, se a criança perguntar mais alguma coisa, segue o assunto, né? Mas mediando conforme o interesse e a curiosidade da criança. Alimentar a curiosidade da criança até saciar a fome da curiosidade dela, mas daqui a pouco não atropelar fases também. Bom, Lisiane, eu gostaria agora que a gente pudesse acompanhar uma enquete que a gente fez nas ruas aqui de Santa Maria para saber o que as pessoas pensam. Será de fato, né, que a teledramaturgia ela influencia mesmo na personalidade, na formação da personalidade da criança? Vamos ver então, Lisiane, se as pessoas entendem que essa formação, muitas vezes, ela pode ser boa ou ruim para a vida da criança. A gente vai acompanhar ali agora. Bacana. Acho que é muito aberto para as crianças, não estão respeitando mais aquele, como é que eu vou te dizer, a idade deles, né? Que tem ali 10 anos, 12 anos, mas não... É muita coisa demais para as criançadas ali. Acho que não vale a pena olhar as crianças. Se bem que as crianças não querem olhar bichinho mais, né? Outros desenhos só. Esse aqui é só de luta. Das cenas, das mensagens que passam, né? Não informam nada de valores morais, né? Só consumismo, só moda. Tem uma menina de 11 anos que eu não deixo assistir novela. Eu acho que as crianças hoje em dia falta um pouco de atenção dos pais para ter discernimento do que é certo e errado. Ou ela assiste comigo, eu explicando para ela, ou não assiste. Eles afloram muitas coisas aí que antes da época certa. Pelo menos eu penso isso. Certas coisas eles mostram na televisão assim e tem crianças que não são maduras, né, para entender certas coisas da vida ainda e isso incentiva, né? E eu acho assim que, na minha opinião, principalmente para as meninas, né, essa parte da pré-adolescência, muita menina como é que eu vou dizer, é mãe cedo, né? Porque muitas novelas incentivam isso aí, né? Como se fosse uma coisa tipo a moda, a roupa da moda é que não namora cedo, não faz parte do grupo, né? Pois é, olha só, quando a gente vai, né, buscar a opinião das pessoas, quantas ideias surgem. Me chamou bastante atenção, Lisiane, a opinião da Flávia dos Santos, dona de casa, que dizia que ela não deixa o filho assistir novela. Sim. Esse é o caminho correto? Esse é o caminho mais adequado? Então, daqui a pouco, independente da faixa etária a que a programação, a que a teledramaturgia encaminha a programação naquele horário? Ou há um equívoco por parte, por exemplo, dessa mãe? Eu acho que a privação, quando é exagerada, pode provocar uma curiosidade ainda maior, né? Então, claro, não sei como é que é a relação dessa mãe com essa filha, né? Pode ser que elas tenham uma relação muito aberta e consigam falar sobre os temas das novelas entre elas, mas eu não indico, assim, eu acho que o interessante é, claro, mediar conforme o que tu sente do teu filho, como eu já havia falado, né? Se eu sinto que ele é capaz de ver isso, legal, vou deixar. Eu acho que ele ainda não está preparado, bom, então ainda não é o momento. Mas eu concordo com a parte que ela disse ali de, não passa questões morais, né? Enfim, eu acho que não é esse o objetivo, né? O objetivo da teledramaturgia é entretenimento. Perfeito. Claro que passar alguns valores, até de uma forma suave, sutil, eu acho que isso acaba sendo passado, mas não é o papel da televisão, né, educar. O papel da educação é do pai, isso depois é moldado na escola, enfim. Então, o que eu concordo com o que ela disse é que tem que ter o discernimento dos pais. Sim. E é o básico, né? A criança vai ver e aí os pais que vão ter que aprender a lidar com isso, né? Onde eu posso ir, o que eu tenho que falar.
e aí por diante. Não, interessante essa colocação. O pessoal de casa, inclusive, está vendo imagens, uma cena bem comum, né? Uma família, o pai, a mãe, o filho, e a gente tem uma vida muito agitada hoje, com muitos compromissos, né? Estuda, trabalha, o pai e a mãe muitas vezes têm 2 empregos, né? Para conseguir manter um determinado padrão de vida, e muitas vezes as cenas até que a gente acabava de ver ali tornam-se comuns, que é todo mundo reunido assistindo televisão, mas a diferença da faixa etária do pai para a mãe, para o filho, aí acontece aquele choque. O que a psicologia sugere enquanto entretenimento, uma vez que a pessoa for buscar entretenimento na televisão, por exemplo, Lisiane? Até porque muitas vezes é um dos poucos, se não o único momento em que a família vai ter de se reunir durante o dia, de frente a uma televisão. Há uma sugestão de consumo diferente para a televisão nesse sentido? Eu acho que a gente pode falar até da questão dos esportes, né? Que é algo que vai abranger aí todas as faixas etárias. E a gente sabe a importância dessa programação esportiva, né? E da prática para as crianças também, para a construção da personalidade, que impõe aí a questão de trabalho em equipe, de limites, né, disciplina. Então, e essa é uma dica assim, que eu dou da questão dos esportes, mas em relação até o que é o nosso foco, né, das novelas, por exemplo, existem, claro que infelizmente num espaço muito reduzido, mas existem algumas aparições, vamos dizer assim, né, de novelas direcionadas ao público infantil. E é muito interessante porque quem não tem filhos, enfim, pode pensar, mas e daí eu vou ficar olhando uma coisa que é para criança, né? Mas na verdade não, assim, é direcionada, é indicada para crianças, mas também é muito divertido para os pais, né? Para todos, assim, eu acho que só tem a beneficiar, né, também como família, de permanecer unidos, de terem os mesmos interesses, claro, de conviver, como a gente estava falando, né? Exato, perfeito. Bom, a Lisiane Casales, que é psicóloga, vai continuar com a gente aqui. Nós vamos fazer um intervalo agora e depois do intervalo a gente vai seguir aqui com o Unifra Entrevista e com o tema, né, que hoje fala aí sobre a influência da teledramaturgia sobre a personalidade, sobre a formação da personalidade da criança. 1 minutinho e a gente já volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e hoje o nosso assunto é a influência da teledramaturgia sobre a personalidade da criança, e sobre esse assunto a gente está recebendo aqui no estúdio a psicóloga Lisiane Casales. A Lisiane falava no primeiro bloco que proibir a criança, né, de algumas coisas torna-se uma atitude perigosa. No que se refere à questão da teledramaturgia, a questão das novelas, isso pode também ser perigoso. Agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte, Lisiane. Quando a gente vai para buscar algumas pesquisas, a gente descobre, por exemplo, que cerca de 19, 20, às vezes 25% das mães ou dos pais pesquisados sempre dizem que não proíbem os filhos de assistir a nenhum tipo de programação. Se você dizia para nós, anteriormente, que proibir não é o melhor caminho, liberar totalmente, então, é o caminho adequado ou não é?
Eu acho que como tudo, né? Ou em falta ou em excesso tem que se tomar cuidado. Então, liberar totalmente, nenhum tipo de programação é evitada para esse tipo de criança. Tem que se tomar um alerta, porque, bom, para a gente nenhum tipo, né, abrange, então, uma dimensão enorme de conteúdos, Perfeito. né? Então, claro, como a gente vem falando, né, a relação dos pais com esses filhos é que vai, então, dizer se é possível liberar ou não, né, à medida do que a criança for apresentando. Mas fica o alerta, né, de que também é necessário, então, se eu acho que eu posso liberar, então conversa com o filho, dá esse apoio, dá esse suporte, né, para que não se produzam. Talvez o mais adequado seja, por exemplo, buscar aquela situação assim de que, bom, o meu filho vai poder assistir, ele vai poder ter acesso, mas eu vou acompanhar junto com ele, eu vou estar ao lado dele, porque daqui a pouco ele pode se impressionar com alguma cena, pode ficar com dúvidas sobre determinado assunto que está sendo tratado na sequência de cenas, na sequência da história, e aí eu vou poder auxiliá-lo, de repente até tirar dúvida, seria mais adequado. É o melhor caminho, né, dos pais fazerem parte desse processo, e não apenas... a gente entende hoje, como falávamos também, né, da questão dos pais cansados, trabalhando, chegam em casa, exaustos, bota o filho ali na frente da TV, vai olhar enquanto eu vou fazer, né, tomar banho, arrumar comida, essas coisas. Então, a gente entende isso, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade de explicar, de aproximar essa relação, né? Então, os pais têm sim que fazer parte desse processo, né? De acompanhar o que os filhos estão vendo, assim como a gente fala desse cuidado em relação a computador, né? O que está fazendo lá, então a televisão também é um meio que você tem que tomar esse cuidado. Sim. Né? Agora, Lisiane, a gente não pode esquecer também que, por exemplo, a psicologia ela tem uma área que ela trabalha e que ela deixa muito claro também de que a criança ela não pode deixar de vivenciar situações, digamos assim, de estresse, de desestímulo, enfim, de desânimo, né? Enfim, as frustrações, acho que o termo mais correto é esse. As questões de frustrações até para que ela possa aprender a lidar com isso na vida. A partir do momento em que a gente permite o filho de assistir uma novela, de assistir um programa que daqui a pouco não é o mais adequado para a faixa etária dele, sempre junto dele, né? E sempre prontinho para tirar todas as dúvidas dele. Não vai acontecer um determinado momento em que ele vai daqui a pouco se deparar com uma situação assim de que o meu pai ou a minha mãe não está aqui e agora o que eu faço? Agora eu preciso do pai e da mãe, enfim, aquela história da superproteção, de que tudo vai fazer junto com o pai e com a mãe, inclusive acompanhar uma história, né, de teledramaturgia? Claro, né, como tudo é possível, né, mas é aquela coisa assim, é uma linha muito tênue, né, na verdade, por isso que é difícil de explicar, né. Lá no consultório, o que você recomenda? Já aconteceram casos de pais e mães, olha, meu filho gosta de programas muito violentos ou de programas onde a apelação sexual é muito forte. O que eu faço com ele? O que eu faço com ela? Até a questão que o pai, né, que foi entrevistado, trouxe, assim, que atualmente, realmente, as crianças estão mais querendo, né, e se interessando por um tipo de programa diferente, né, das lutas. Tu vê o menininho no colo dele, tinha o que eu acho que no máximo uns 3 anos de idade, e tem esse interesse pela luta. Sim. Mas é aquilo que a gente falava, dá liberdade, mas ao mesmo tempo dá o suporte para que você tenha essa liberdade, né? Então, é muito difícil mediar, e é só através do treino, né, da tentativa que os pais vão conseguir achar esse espaço de até onde eu posso deixar meu filho sozinho e quando que eu vou ter que acompanhar. Né? Outra questão interessante também, Lisiane, que eu penso nesse sentido é quando, por exemplo, a TV ela traz essa ideia dos personagens mocinhos e vilões, mocinhas ou vilãs, se a criança não tiver o contato com esse tipo de experiência, ainda que seja de uma maneira dramatúrgica, né, de uma maneira fictícia, será que ela não vai se tornar uma criança um adolescente e depois um adulto muito ingênuo a ponto de não saber identificar situações em que ela possa correr perigo ou em que ela possa, digamos, se dar bem na vida, em que ela possa progredir profissionalmente, em que ela possa regredir em termos até de personalidade? Não vai se tornar né, a partir da criança... inocência, né? Exato, não vai deixar a inocência perpetuar depois na vida adolescente também adulta? Eu acho que a criança tem que ter contato com isso, né? Mas por isso que eu coloco assim, é importante que acompanhe a teledramaturgia, mas por que não direcionado, né, para a infância, para as crianças? Porque lá
também tem a demonstração desses casos, também tem o vilão, também tem a mocinha, só que de uma forma mais leve. Então, à medida que a idade, né, for aumentando, vai se ter, então, essa possibilidade de passar, então, da novela infantil para a novela mais adulta. E a criança vai, sim, ter o exemplo do que é bom e o que é ruim, e a partir disso vai poder decidir que caminho seguir, né? Sim. Eu acho que é muito interessante mostrar isso, mostrar o bom, mostrar o ruim. E aí a criança vai ver, eu acho que isso não foi legal, não quero ser assim na minha vida, né? Ou, de repente, se não tem ainda toda essa questão do repertório, né, crítico, da moralidade, pode ser que seja influenciada também de uma forma negativa, né? Mas, com certeza, é importante que elas tenham esse contato, né? Sim, agora uma visão da profissional mesmo. Há o exagero hoje por parte da teledramaturgia em cenas de violência, em cenas de sexo, exagerar muitas vezes sobre um determinado tema, influenciar, martelar muito em cima e que daqui a pouco possa, Lisiane, prejudicar de fato a formação da personalidade, até a formação de opinião da criança, que daqui a pouco vai se tornar um adolescente e depois, logo adiante, vai se tornar um adulto? Eu acredito que sim, porque se a gente for pensar, né, que todas as crianças hoje em dia, pela rotina que a gente falou, é muito difícil, como antigamente as crianças dormiam cedo, né? Hoje em dia as crianças ficam acordadas até cada vez mais tarde. Então tem aí uma programação extensa, né? E a gente sabe algumas emissoras que têm até um foco em algumas das novelas bem sexual mesmo. Então a criança está acordada, está vendo aquilo, está presenciando, né? E aí, se não tiver esse apoio que a gente tem falado tanto, né, pode ser assim bem prejudicial. Assim, eu acho que por isso que eu falo da importância dos pais acompanharem, né, de saber o que está sendo visto, também, claro que a televisão é algo importante, mas por que não, né, propiciar outros programas em família também, né? Lê um livro, joga algum jogo, cartas, então, que vão ser produtivos para a criança e também vão ensinar, né, de uma forma diferenciada. Bastante interessante essa sugestão. Uma outra pergunta que eu teria para te fazer, Lisiane, também é a seguinte: quando a criança ela fica muito tempo exposta à televisão, a gente sabe que o déficit de atenção dela tende a aumentar, né? E quando ela acompanha, então, por demais, né, essas histórias, será que isso também não prejudica? Ou até que ponto hoje, porque a gente sabe também, você vai buscar na literatura, diz que o ideal, o máximo aí, daqui a pouco são 2 horas de televisão por dia, mas a gente sabe que isso é muito mais. E a gente está entrando também, essa geração que está vindo agora, é uma geração que mexe muito no celular, né? Tem acesso a vídeos, a conteúdos ali. Como é que os pais vão trabalhar isso e devem trabalhar isso em casa, limitando o acesso ao celular, limitando o acesso à televisão? Como é que é a experiência que você tem também lá de consultório e que dica você pode deixar para os pais assim que daqui a pouco enfrentam esse tipo de dificuldade e que estão acompanhando o Unifra Entrevista nesse momento? Eu acho que assim, o limite é sempre importante, né? Então, desses pais fazendo parte do processo, né, saber o que a criança pode ou não ver e aos poucos, então, introduzindo esses outros programas que eu comentei, né, de jogos, para que sejam atrativos para a criança. Claro que a gente não pode tirar o benefício que as novelas também, a programação da TV, né, tem sobre as crianças. A gente sabe das questões cognitivas, esse estímulo, né, até da questão de fantasia, imaginação, que é algo bastante importante para as crianças, até para aprender a lidar com as frustrações que a gente falava, né, mas cuidar para que isso não se torne em demasia, né, para que, às vezes, o que a gente vê é que a criança quer viver a vida da novela, né, você perde tudo isso, assim, eu quero ser o protagonista. Exato, né? Influência. Com certeza. E aí a gente vê que, bom, tem que ficar atento porque, de repente, é só uma vontade, um desejo, né, de que a vida seja diferente, mas às vezes pode ser também uma fuga da vida atual, né? Da realidade. Com certeza. Tipo, mas uma coisa só que eu queria falar em relação às identificações que a TV permite também. Sim. Que isso eu vejo bastante em consultório e as novelas, elas se tornaram, na verdade, um recurso para a psicologia. Porque as crianças vêm e levam isso, né, para dentro do consultório. Eu vi na novela que o fulaninho ficou brabo por causa de tal coisa.
E aí ele percebe que ele também fica brabo e que tem alguém que entende ele, que passa pelas mesmas situações. Então, Sim. nesse sentido, né? Mas os Ajuda. pais, com certeza. Ou seja, nem tudo é só ruim, né? Com Ou certeza, nem tem tudo os pode benefícios. ser só ruim, vamos dizer assim, né? Há também alguns benefícios. Então tá bom, Lisiane, passou rápido o programa. Muito rápido. Reta final, a gente agradece a companhia de quem está em casa. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui Eu que agradeço. no Nifra Entrevista. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Nifra Online, e eu faço o pedido para você. Aproveita e acessa lá também. Até a próxima semana, um grande abraço a todos, até mais!